Então, eu utilizo esse ambiente, essa sala virtual. Lá eu costumo colocar o material de estudos, que é em formato de apostila, e vídeos. Então, eu crio alguns vídeos explicativos daquela disciplina prática, que é o editor de texto. Ensino a vocês, por exemplo, como fazer a instalação do LibreOffice, que é um software gratuito. Para quem tem o computador em casa, pode utilizá-lo. Quem tem o Word em casa, pode ser o Word, não tem problema, como editor de texto. Só dentro do campus de Alegre, dos laboratórios, é que a gente não pode usar ainda, né, o Word, por conta de licença de software. E aí, dentro dessa sala de aula virtual, então, eu coloco lá o material de estudo, que é em formato de apostilas, em formato de vídeos que eu gravo para vocês, né, explicando o conteúdo especificamente daquela aula. Eu proponho em seguida algumas atividades para vocês analisarem, vocês mesmos observarem se conseguiram aprender o conteúdo aplicado. E a gente vai ter mais vezes esse ano, mais do que no ano passado, os nossos encontros síncronos, né? Como esse agora, por exemplo, que é uma webconferência, onde eu vou estar somente eu, professor, com vocês, alunos, numa webconferência para poder explicar, ou tirar uma dúvida, ou pontuar alguma questão que ficou aí faltando um entendimento maior da disciplina. É uma disciplina muito tranquila, né? É uma disciplina técnica, mas ela é muito tranquila. Ela tem bastante tempo, ao longo do ano inteiro a gente vai trabalhar esses 5 aplicativos que eu passei para vocês. A gente tem bastante tempo para trabalhar ela com muita calma, de forma que vocês possam, pouco a pouco, né, sem atropelos, irem adquirindo esse conhecimento. A importância dessa disciplina dentro do curso de vocês, né, é porque você, ao longo do curso, vai ter que realizar algum trabalho acadêmico, por exemplo, vai ter que fazer alguma apresentação de trabalho, então você vai conhecer um pouquinho mais a respeito de aplicativos, né, de softwares que você pode utilizar para realizar isso. Na edição de texto, você vai poder construir o seu trabalho, escrever o seu trabalho, né, dentro das normas de formatação, de trabalhos, né, escolares, trabalhos acadêmicos. Você, no impresso, você vai poder apresentar isso projetando o arquivo, seja por uma webconferência, se for no presencial, você vai poder apresentar utilizando um data show, quando o presencial retornar, né? Então, você vai poder projetar o seu trabalho usando o impresso, e por isso é importante a gente conhecer um pouquinho como ele funciona. A planilha eletrônica trabalha com cálculos matemáticos, você vai poder aplicar em diversas disciplinas que você vai ter ao longo do curso, né? Esses 3 anos de curso aí que você vai estar fazendo. Então, em diversas disciplinas você utiliza o Calc. Pode, né, vir a utilizar o Calc para gerar gráficos, por exemplo, demonstrativos de alguma situação que você esteja estudando ou analisando. E os outros 2 aplicativos são mais pertinentes à área específica, que é um pouquinho de código HTML, e aí trazem vocês um pouquinho mais para dentro da área de programação, né, de entender um pouquinho sobre código, uma forma bem leve, né, e o software de criação, né, e desenvolvimento de imagens que serve para complementar alguma questão que você tenha dentro desse conjunto que eu falei. Se você vai apresentar um trabalho acadêmico, precisa trabalhar uma imagem para inserir naquele trabalho acadêmico, você vai ter esse módulo da disciplina que vai falar sobre isso. Se você precisa de uma imagem, por exemplo, para inserir dentro de um protótipo de página web, você vai ter como fazer isso. Então, um aplicativo acaba complementando o outro, e para a vida acadêmica de vocês, nesses 3 anos que vocês têm aí, né, e vão levar isso, claro, para a vida pessoal, vocês vão ter uma base aí de como utilizar essas aplicações. A gente começa no formato bem leve, bem inicial, de forma que aqueles alunos que nunca tiveram contato com alguns desses aplicativos que eu falei, vão se sair muito bem. Aqueles que já tiveram contato vão dominar, né, sem dificuldade alguma, e vão ter que ter um pouquinho de paciência, né, porque o ritmo, a gente tem que pegar o ritmo do início com os alunos que não tiveram contato, que é a premissa da disciplina é essa, né, considerar que o aluno está chegando com muito pouco ou nenhum conhecimento,
e a gente levar a turma inteira, levantar a turma inteira de forma homogênea, tá joia? Então sejam mais uma vez, né, vocês já tiveram contato comigo, mais uma vez sejam muito bem-vindos, e eu vou passar a palavra para o próximo professor. Carlos, eu não sei na ordem, você comentou do Jânio? Posso ser eu na ordem? Carlos, então vou passar a palavra para o professor Carlos. Pessoal, até breve. Obrigado, Flávio. Bom, né, alguns de vocês já me conhecem, né, já me viram naquela live de apresentação dos cursos, né, como eu disse, eu sou o coordenador do curso atualmente, e eu sou também professor da disciplina de Introdução à Programação, que vocês veem no primeiro ano. Então, essa disciplina de Introdução à Programação, como eu tinha dito lá na apresentação do curso, ela está dentro do eixo de programação, que é um dos grandes eixos que a gente estuda durante o nosso curso. E essa disciplina de Introdução à Programação, então, é a disciplina que traz os conceitos iniciais da programação para vocês. Uma área que, como eu falei, vai acompanhar vocês até o final do curso. Vocês têm programação no primeiro, segundo e terceiro ano. Então, na nossa disciplina de Introdução à Programação, vocês vão ter contato com conceitos, né, e vão aprender o que é um algoritmo, o que é um código, o que é um programa, o que é uma linguagem de programação, e, finalmente, o que é programar. O que é utilizar uma linguagem diferente, uma linguagem que o computador entende, né, uma linguagem diferente da nossa, para dizer para o computador o que ele deve fazer, passar uma tarefa para o computador, de uma maneira que ele entenda essa tarefa, que ele faça o que você quis, que ele desempenhasse, né, e que ele dê uma resposta no final. Então, tudo isso a gente vai ver durante o decorrer aí do primeiro ano, né, na disciplina de Introdução à Programação. Além disso, a gente vai aprender, a gente vai entender e a gente vai desenvolver a capacidade de pegar um problema qualquer, decompor esse problema em problemas menores e resolver esse problema através de um programa. Ok? Então, esse é o objetivo da nossa disciplina de Introdução à Programação. Como é que a gente trabalha com essa disciplina? No período presencial, a gente usava sempre o laboratório de informática. Então, a gente tinha aulas práticas no laboratório de informática, né? E no laboratório de informática, a gente já tem um ambiente preparado. E durante o período de atividades remotas, vocês vão utilizar um ambiente parecido aí na casa de vocês para desenvolver as atividades. Então, dando algumas informações um pouco mais técnicas, a gente vai utilizar nesse primeiro ano a linguagem de programação C, que é uma linguagem de programação bem conhecida, bem difundida, bem popular, já bem antiga também. Então, a gente vai usar essa linguagem de programação C. Existem alguns ambientes de programação, né, que são programas onde a gente desenvolve programas. Né? Aqui no laboratório de informática, a gente costuma utilizar o Dev C++, o CodeBlocks, mas existem outros. E na casa de vocês, para que vocês não precisem instalar um programa diferente, talvez tenha algum problema, a gente pode utilizar compilador online. A gente usa um site onde a gente programa, né, a gente faz um programa na linguagem C, o site já executa, testa e dá o resultado para a gente. Então, sem a necessidade da gente precisar instalar um programa diferente, um programa novo nos nossos computadores. Ok? Durante a disciplina, né, nesse período de atividades remotas, né, atividades não presenciais, eu vou utilizar o Moodle, né, o nosso ambiente Moodle, a nossa sala virtual lá do ambiente virtual de aprendizagem, onde eu vou postar materiais, apostilas, livros, né, notas de aula, e onde eu vou postar as nossas atividades. A gente vai ter atividades no próprio Moodle, algumas atividades mais teóricas, né, questionários, e a gente vai desenvolver atividades práticas também. Então, em alguns momentos da nossa disciplina, eu vou pedir para que vocês escrevam um código, né, que resolva alguma coisa. Então, o objetivo dessa disciplina é que, ao final do ano, vocês tenham condições de programar, de desenvolver um programa, né, na linguagem C,
que resolva algum problema. Tudo bem? Então, esse é o objetivo da nossa disciplina. Como eu já tinha dito lá na live de introdução, o eixo de programação, ele é um eixo bem explorado no nosso curso, e é um eixo que dá muitas possibilidades de trabalhos, né, de atividades, depois de vocês se formarem. Então, como eu tinha dito lá, vocês podem desempenhar uma série de atividades diferentes, programando, desenvolvendo, né, seja aplicativo de computador, programa de computador, aplicativos para celular, sites, né, e a disciplina de introdução à programação é quem começa tudo isso. É onde vocês começam a trabalhar esse eixo de programação. Ok? Eu queria só acrescentar aqui, a qualquer momento vocês podem fazer perguntas ali no chat, tá? Tiverem alguma dúvida, né, alguma pergunta sobre qualquer uma das disciplinas que estão sendo apresentadas, uma pergunta para o professor Flávio, uma pergunta para mim, uma pergunta para o professor Jânio, que vai apresentar aqui na sequência a disciplina dele, ok? Fiquem à vontade para interagirem, perguntarem. Esse é o momento de vocês conhecerem um pouquinho mais de cada uma das disciplinas. Então, não vou me alongar muito, né? Vou passar agora a palavra para o professor Jânio, para ele apresentar um pouco da disciplina dele. Professor Jânio, você está aí? Eu estou aqui, bom dia, estou aqui. Bom dia, Jânio, fica à vontade agora. Tá ok, bom dia pessoal, bom dia a todos, bom dia Flávio, bom dia Carlos. A Jaciara também parece que está presente. A minha disciplina, pessoal, é montagem e manutenção de computadores. Deixa eu abrir aqui a câmera para poderem me ver aqui. Essa disciplina engloba, né, a ferramenta de vocês, né, para de trabalho, né, que é o computador. Então, eu compartilhei aqui uma tela com vocês, deve aparecer daqui a pouco, eu acredito que vocês estejam vendo uma tela, né? Alguém poderia me dizer que sim? Estamos sim, Jânio. Então, aí nessa tela eu trabalho essa disciplina dividido em capítulos, né? Todo o material teórico, aqui tem alguma coisa em inglês, mas não se preocupe, é tudo português, tá? Eu só estou mostrando isso para falar dos títulos para vocês. Todo o material que eu trabalho, ele está bem escrito, com vídeos e todo o conteúdo necessário, suficiente para a gente trabalhar a disciplina, então não há necessidade que vocês recorram a material além do que a gente já está apresentando para vocês, tudo em mídia digital. Mas nada impede que vocês façam isso, e é sempre bom contribuições, né, e ampliação do conteúdo. Mas, por questões de tempo de vocês, né, e pelo início do curso, se vocês se mantiverem dentro do conteúdo que vocês vão ter disponível, de material escrito, ficará totalmente suficiente para vocês acompanharem a disciplina e terem sucesso aí no período letivo de vocês, tá? Então, a gente vai abordar uma introdução ao hardware do computador, né? Como é que os seus componentes, né? Vamos fazer a parte de montar, desmontar, reparo do computador, né? Trabalhar um pouquinho do hardware mais avançado, equipamentos novos que estão disponíveis aí para utilização, inclusive em nossos laboratórios, né? O que seria manutenção preventiva, solução de problemas, computadores, é um outro capítulo. Esse capítulo de rede eu vou pular, porque não é o nosso foco. Vamos falar um pouquinho de laptop e outros dispositivos móveis, né? Um pouquinho também de impressora, não é o foco da nossa disciplina, mas a gente apresenta para vocês a questão de impressoras, um pouquinho da virtualização, computação em nuvem, a instalação do sistema operacional, né, o Windows, né, que o que faz é efetivamente a máquina ser útil para a gente, né, ter um sistema, nós vamos trabalhar instalação de Windows, configuração do Windows, também falar um pouco sobre dispositivo móvel, Linux,
né, e outros sistemas operacionais, tá? Não é foco do curso, mas a gente fala alguma coisa de segurança, tá? E tem um capítulo final que a gente vai até conversar logo no início, né? O que o profissional de TI, o que o profissional de TI faz, o que ele encontra no mercado. Então, eu vou até abordar isso com vocês numa conversa inicial, na apresentação da disciplina mais completa na nossa primeira aula, tá? Então, a gente tem todo esse conteúdo detalhado, tudo isso está em um ambiente digital. Eu vou utilizar com vocês o Moodle para questões de controle, mas esse material não estará no Moodle, mas num ambiente também muito parecido com o Moodle, muito similar. Então, vocês não terão dificuldades de navegação, é muito tranquilo, tá? A gente vai tratar disso na nossa primeira aula efetiva. Onde todos vocês terão acesso a esse material. Ele fica disponível, todo ele já no início do curso, então quem tiver tempo de ler o material pode adiantar o seu estudo, não precisa ficar preso, né, a quem tem condições, quem já conhece alguma coisa. Quem não conhece, quem está começando agora, a gente vai andando passo a passo, trabalhando esse conteúdo, tá? E vamos aí fazendo avaliações nesse período. Tem muitos laboratórios para serem feitos e de forma escrita, que a gente pode fazer mesmo nesse momento à distância, porque chama-se laboratório, mas pode ser executado de forma virtual, então dá para a gente ir fazendo. A questão montar e desmontar o computador fisicamente, isso a gente vai ter que aguardar um momento posterior, mas a gente também vai fazer isso, né, assim que possível. Vamos tratar no momento os conteúdos e as informações que a gente pode fazer nesse sistema à distância, mesmo para quem não tem acesso à internet ou computador. Mas o conteúdo todo será aplicado ao final do ano letivo de vocês, incluindo as questões práticas que a gente vai trabalhar com vocês, a questão de ferramenta, laboratório, né? E montagem, desmontagem do computador, manutenção preventiva, corretiva, tá? E procedimentos para assistir essas avaliações, tá bom? Aí eu fico à disposição de vocês, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, eu vou parar a apresentação para poder ver o chat aqui, tá? Ok? Estou à disposição de vocês. Sejam bem-vindos e façam um ótimo curso, tá? Todos vocês. Sou Carlos. Oi, estou de volta. Bom, pessoal, então, fique à vontade para fazer perguntas. Já tem uma pergunta aqui no chat. Eu acho que essa pergunta vai para o professor Jânio, né? Se Pode a gente ser vai para mim utilizar ou para o... você. Bom, eu não sei o nome que perguntou, sumiu aqui, né? O Jotaro, né? Bom, Jotaro, o Linux, ele está, inclusive, instalado nos nossos laboratórios, né, como sistema operacional. Alguns professores utilizam direto, então vocês vão, durante o curso, utilizar tanto o Windows quanto o Linux, né? Nas diversas atividades que vocês têm pela frente, tá? Essa questão do sistema operacional deixa de ser única, né? Acredito que vocês aqui há algum tempo estarão usando nem Linux nem Windows, alguma outra coisa que vai surgir na carreira de vocês. Então é importante estar acompanhando esse desenvolvimento e não se prender muito a um tipo de sistema. É saber utilizar os sistemas, mas estar sempre preparado para uma coisa nova, né? Que pode vir a surgir e tem que ficar acompanhando, tá? Mas vocês vão usar, sim, Linux e Windows. Mais alguma pergunta?
Átila, sobre a lista de presença, eu acho que ela foi postada lá na apresentação inicial. Ah, não, desculpa, o Eliomar acabou de postar aqui agora pra gente. Foi agora uma... Mais alguma pergunta, pessoal? Da Pirovani, que está participando aí, tem alguma coisa a ver com o professor Vitor Pirovani? A Beatriz? Não, não se manifestou, não se manifestou. Talvez não. Pergunta do Pedro. Tem previsão de quando teremos aula presencial? Pedro, ainda não temos essa previsão. A gente sabe que a gente vai começar, né, as aulas agora dia 7 de junho de forma remota, né, fazendo atividades não presenciais. E assim que a gente tiver algum posicionamento, tiver alguma previsão de retorno presencial, a gente avisa a vocês, né, para ver como é que vai ser feito esse retorno. Mas, por enquanto, a gente ainda não tem previsão, não. Bom, acho que não precisa nem responder, né, Jotaro? Mais alguma pergunta, pessoal? Sim, Daniel, fica à vontade, pode fazer a sua pergunta. Sim, Daniel, nós três que estamos presentes aqui hoje, né, o professor Flávio, o professor Jânio e eu, seremos professores de vocês no primeiro ano. Então, cada um com a sua disciplina, né? Eu com a disciplina de introdução à programação, o professor Flávio com a disciplina de informática e o professor Jânio com montagem e manutenção de sistemas computacionais, né, que são as disciplinas técnicas, as disciplinas do núcleo profissionalizante, ou seja, as disciplinas de informática, né, que vocês terão esse ano. Nas lives anteriores, vocês tiveram apresentações de outros professores, né, de matemática, química, biologia, português. Todos esses professores também darão aula para vocês nesse primeiro ano. Professor Flávio, tem uma pergunta ali do Pedro Alonso. E aí, professor Carlos, respondendo ao Jotaro, né? Não, desculpa, ao Pedro Alonso. Pedro, a gente tem uma licença no campus de utilização do CorelDRAW, que é um editor de imagem vetorizada, né? A gente não tem a licença do Photoshop, mas a gente tem outros aplicativos que podem ser utilizados para trabalhar com imagem renderizada, tá joia?
ao longo do curso, até chegar nesse ponto, é a quinta aplicação que a gente vai ver ao longo do curso, né? Mais lá para frente um pouco. A gente vai ter aí a possibilidade de estar mostrando para vocês o software mais atual que a gente vai poder estar utilizando. Essas licenças, elas costumam ser muito caras para a gente manter isso para um laboratório. Então, fica difícil para nós sustentar, né, a renovação, porque a licença, a gente não consegue licença para instituição de ensino, né? E ainda assim, quando consegue, é muito alto o valor. E precisa de renovação anual, né? Então, onera demais a estrutura. Mas o CorelDRAW, a gente tem uma licença, que na época, a gente conseguiu uma parceria boa com a Adobe, com a Adobe não, desculpa, com o CorelDRAW, eu sei agora qual é a fabricante. E a gente consegue aí usá-lo como imagem vetorizada, mas a renderizada não. Aí a gente vai ter outros aplicativos para trabalhar, tá joia? Desculpa que eu estou no telefone aqui, pessoal, mas é o representante da direção geral. Eu tive que atender para resolver um assunto com ele aqui, tá joia? Respondendo a pergunta do Jean, vamos aprender edição de vídeo? Jean, existem algumas disciplinas no decorrer do curso, né? Existem disciplinas de atividades diversificadas que vocês podem aprender, sim, a questão de edição de vídeo, mas não agora no primeiro ano, ok? Então, alguma atividade de edição de vídeo, se vocês forem aprender em disciplinas de atividades diversificadas, vai ser mais para frente. Jotaro, todas as ferramentas que a gente vai usar são de código aberto? Não necessariamente. Eu vou pegar a minha disciplina, né, de introdução à programação. Existem ambientes de programação que são abertos, e existem ambientes de programação que são livres de utilização, mas não são de código aberto. Então, dois ambientes de programação para a linguagem C que eu utilizo são o DebC++ e o CodeBlocks. O DebC++ ele é fechado. Ele é de livre distribuição, você pode baixar ele, mas ele é de código fechado. O CodeBlocks, se eu não me engano, ele é de código aberto. Mas eu não fixo um ambiente específico. Então, aqui nos laboratórios a gente tem esses dois, e na casa de vocês podem instalar algum outro, ou podem utilizar, como eu falei, né, um site, né, um compilador online, para não ter que instalar ferramenta nenhuma. Então, em alguns casos, vocês podem utilizar ferramentas de código aberto, e em alguns casos podem utilizar ferramentas proprietárias, ou de código fechado, né? Depende da disciplina, depende do professor. No meu caso, eu não fixo, né? Eu deixo livre para que vocês utilizem, né, a que acharem melhor, e eu dou algumas noções no laboratório, quando a gente está presencial, dessas duas que eu falei, o DebC++ e o CodeBlocks. Ok? Mais alguma pergunta? Carlos, Sim, Jane. vou fazer não uma pergunta, mas uma observação. Algumas perguntas estão sendo até sobre alguma coisa um pouco mais avançada. Então, assim, é só deixar os alunos que não sabem alguma coisa tipo código aberto, compilação, que não se preocupem, que isso vai ser dito durante o curso, e quem não tem conhecimento vai poder participar do mesmo jeito de quem já tem o conhecimento, para não preocupar os alunos que de repente estão chegando aí de primeira viagem e não tem, né? Acho que é importante falar isso para eles, né, Carlos? Sim. E alguns estão falando de alguns termos aí que já são termos bastante técnicos, né, como renderização, essas coisas. O Flávio falou em vetorial, né? E aí eu fico preocupado que alguns se assustem achando que isso já é conhecimento prévio, né, do curso. Não é. Vocês vão trabalhar isso durante o curso, né? Sim, bem observado, professor Jânio. Como eu falei na disciplina, vou pegar novamente o exemplo da minha disciplina. A disciplina de introdução à programação, a gente começa lá do começo,
da programação, então os conceitos básicos de programação. Eu falei aqui de linguagem de programação, né, já perguntaram sobre ambiente de programação. Tudo isso a gente vai ver no decorrer do ano, certo? Não é pré-requisito, vocês não precisam conhecer, não precisam saber nada disso, né? O compilador online, o ambiente de programação, as coisas que a gente vai utilizar vão ser apresentadas para vocês, né, em detalhes, né? E para isso a gente vai ter momentos síncronos, iguais a esses que a gente está tendo aqui, né? Professor com os alunos, só para a gente conversar, para tirar dúvida, para apresentar coisas, né? Apresentar ferramentas, apresentar ambientes, apresentar conteúdos. Então, vocês não precisam se preocupar, não. É bom ver que já tem alunos, né, que estão interessados, já perguntando lá na frente, mas se você não tem conhecimento nenhum, e é o que se espera, né, que você não tenha conhecimento, né, dos conteúdos, não precisa se preocupar. A gente vai no ritmo de cada um, né, para que todo mundo consiga acompanhar. Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Professor Jânio, pergunta ali no chat. Oi, desculpa, eu estava aqui fora do chat. A pergunta é... A do Pedro Alonso aqui no chat agora. Caso as aulas presenciais não voltem, como vamos aprender a montar e desmontar um PC, por exemplo? Olha, por mais que a gente tenha vídeos e tudo mais para mostrar para vocês, realmente, o prazer de cortar a mão na carcaça do computador só fazendo, né? Então, assim, eu espero que a gente, até o final da turma de vocês, que vai ser no início do próximo ano, né? Me parece abril, né, o Carlos, alguma coisa assim. Eu no Sim. calendário. Então, assim, torço bastante para que até lá a gente já possa estar fazendo momentos presenciais, né? Vocês têm acompanhado, me parece que essa semana foi liberado vacinação para todos os professores, se eu não estou enganado, né? Então, assim, à medida que a vacinação atinja, né, todos nós, todos os servidores do campus, e imagino que até agosto, setembro desse ano, outubro, a gente deve estar conseguindo isso, a gente já deve começar a ter esse retorno presencial. É o que esperamos, tá? Assim, mas a prática real, não há como fazer online. Isso é uma determinação. A gente vai contornando algumas coisas que são possíveis para se ter a parte de teórica, né? A parte de visualização e tudo isso a gente pode fazer via vídeo, via explicação, via orientação. Mas montar, apertar o parafuso, tirar o parafuso, realmente isso a gente vai ter que aguardar um momento presencial. E aí a gente tem que fazer isso com segurança, né? Seguindo todos os protocolos que têm vindo do Estado, do governo. Então a gente tem que realmente aguardar, mas torcemos para que vocês até o final do segundo semestre a gente já possa ter esses momentos presenciais, e aí vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer, tomar essas práticas que são do início do curso, né? É o que eu tenho a falar para você, realmente. Estamos aqui há um ano esperando esse momento, né? Por enquanto, né? Mas, como todos nós, temos que nos cuidar e aguardar, tá? Mas essa é que eu tenho a dizer para você. É um sim. Ok, Jânio. Mais alguma pergunta, pessoal?
pessoal tá tímido, hein, Carlos? Tô lendo. Surgiu uma pergunta aqui agora. Ah, não, a Beatriz respondendo a sua pergunta, Jânio. Agora eu vi que ela tem, Pirovani tem. Obrigado, Beatriz. Só uma curiosidade, tá? Que o Vitor é colega nosso, parceiro nosso, então é só curiosidade. Obrigado. Ok, pessoal? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida que vocês tenham sobre alguma disciplina, sobre o curso, sobre a nossa estrutura aqui de laboratórios? Ok, já. Como são os PCs da sala de informática? Bom, a gente teve uma troca recente de máquinas, né, num dos laboratórios. Eu não me lembro exatamente da configuração deles. Já você, por acaso, se lembra da configuração dos computadores? Carlos, não, porque eu não participei da última mudança, né? Mas a última são bem modernas, né? São aquelas máquinas Dell, né? Sim, são máquinas Dell. Você está falando, né? São máquinas com memória 16, SSD, são máquinas bem rápidas, máquinas bem atuais, tá? Mas eu não me lembro exatamente o processador delas, não. A gente vai tentar. Deixa eu ver se eu vejo uma coisa aqui. Eu me recordo, acho que i5, o Jânio. I5, né? Eu só sei que eu sei disso. I5. Importante repassar para o pessoal também que normalmente a renovação das máquinas, né, dos laboratórios, é feita mediante licitação, né? E às vezes acontece nos campi do IFES, em mais de um campus, né, do IFES. Às vezes acontece via reitoria, se eu não me engano. Então, a demanda dos campi são enviadas para a reitoria faz uma compra unificada, onde ela consegue aí, né, uma cotação melhor, e aí depois cada campus recebe os seus equipamentos. Então, é uma coisa meio que padrão, vai acontecer de laboratórios de campus diferentes terem campi diferentes, né? Com Ter o laboratório. mesmo laboratório. Só para curiosidade aí dos meninos, ô Flávio, deixa eu colocar aqui uma janela com a foto dos laboratórios. A gente tem 4 laboratórios, né? São muito parecidos. Estão vendo aí a foto? Estamos sim, já. Então, inclusive, aqui não está a numeração do laboratório, mas um deles já não são essas máquinas que estão aí. Já são máquinas novas da Dell, que é esse i5 que o Flávio está falando. Mas todos os laboratórios são com máquinas relativamente recentes, tá? Com monitores de 21 polegadas, né? Todas as máquinas recentes. Essas fotos aqui, eu vou pedir, inclusive, o pessoal lá para atualizar essas fotos, tá? Do laboratório, tá? Então, vocês conseguem ver aí a estrutura, né? Não está muito detalhado, mas esse é o ambiente de laboratório, são 4 laboratórios, né? Agora nós temos mais um, né? Que é o IFMaker, né? Que é o Maker, né? Sim, também vai poder ser utilizado em alguns... implantação. Exatamente, podemos ser utilizados em alguma aula, a gente não tem uma foto dele ainda, mas é um espaço também que
vai poder ser utilizado em algumas atividades, né? Que vai ser inserido aí no processo do curso, e lá vão ter Arduino, impressora 3D, né? Então, Sim, equipamentos também, notebooks também, i5, né? Que é um outro laboratório que está sendo estruturado agora nesse período, né? Então, no retorno, ele também vai estar disponível para utilização, né? sim. E tem aqui, ainda falta um, desculpa, que deixa eu ver aqui, que é o laboratório de hardware. Aí são várias fotos, né, mas é um laboratório só, onde a gente tem uma parte dele com alguns equipamentos para acesso à rede, acesso à internet, e uma outra parte onde são executadas as aulas de montar, desmontar o PC, fazer manutenção, essas coisas, nessa foto ao alto à esquerda. Consegue visualizar? Sim. Tá bom, gente? Então é isso aí, é a estrutura que vai estar à disposição de vocês, e algumas coisas a mais que não estão aqui, né? Que não estão descritas aqui, mas isso aqui na parede aqui são algumas placas, alguns componentes de computadores que a gente foi colocando para ficar visual, né, à disposição de vocês, olha, conhecendo, né, olhando alguma coisa até histórica, né, de equipamentos mais antigos para ver como era no passado, né? Tipo uma placa que tem aqui, ó, grande, aqui é uma placa bem antiga, de um PC de 1990, para vocês terem ideia como o computador foi se desenvolvendo, tá? Ok? Então tá, vou fechar minha apresentação. Bom, gente, isso Ok. aí é a parte de estrutura física que a gente vai utilizar nos momentos presenciais, tá? Eu apresentei um pouquinho dessa estrutura física, Jânio, quando eu Ah, fiz a apresentação do curso, mas assim, só a foto de um dos laboratórios, né? Acho que do sim, laboratório 1 e do laboratório de hardware, né? Para sei, os alunos tá, terem tá. uma noção, mas aí, com essas fotos que você mostrou, acho que É, ficou mais claro. o objetivo aqui onde a gente tem na página da escola, né, o campo laboratório, é que todos os laboratórios sejam mais detalhados, né? Aqui em cima tem a descrição para que eles são utilizados. Então, para a gente poder deixar isso disponível para todo aluno, você, como é que é o laboratório de química? Vai lá dar uma olhada, né, aqui nas fotos, né, na descrição. Então, a gente começou esse trabalho, né? E vai continuar atualizando isso aqui, tá? Bom? Ok. Eu vou deixar aqui no chat o, esse link que o professor já me falou, né, que vai para a página onde estão os laboratórios, né? Caso vocês queiram ver mais de perto essas fotos, né? Então tem ali os laboratórios de informática, o laboratório de hardware. Como o professor já me falou, ainda precisa ser atualizado, ainda não são as fotos mais novas, mas já dá para ter uma boa noção, pelo menos de espaço, de como é que funciona. E só uma observação, o último laboratório nosso que foi trocado, né, as máquinas foram substituídas, foi feito em janeiro de 2020. Então, um pouquinho antes das aulas serem suspensas, a gente, né, renovou todo um laboratório. E aí, logo depois, as aulas foram suspensas, então as máquinas estão praticamente novas, né, quase não foram utilizadas. A gente teve aula em fevereiro, março, com as máquinas novas, e depois a gente teve a suspensão das aulas presenciais. Carlos, só uma observação. O Jotaro colocou aí, Celeron nunca mais. Deve ser porque eu Sim, falei de 90. Quem dera se 90 fosse o Celeron. é. Mais alguma pergunta, pessoal? Ah, sim. Tem a pergunta lá em cima que passou do Otávio, né? Algumas máquinas têm. Essas máquinas mais novas, elas têm placa de vídeo. Eu não sei a configuração da placa de vídeo, mas elas têm sim uma placa de vídeo dedicada, né? Não on-board.
Mais alguma pergunta, pessoal? O Pedro perguntou aqui, Jânio, das imagens. Aí as imagens estão no link, mas ele perguntou também as folhas que estavam em inglês. Isso aí você vai disponibilizar, né? Desculpa, o quê? Jânio, o Pedro ele perguntou aqui sobre as imagens, né, que você mostrou, que já estão no link que eu postei, mas ele perguntou também... O material, né? Isso, Não, sobre o material. entendi. Pedro, é o seguinte, na minha primeira aula, você vai ter acesso a todo esse material. Ele é um material que não está disponível na página da escola, ele está no conteúdo da minha disciplina, mas você vai ter acesso a todo ele, tá? Na verdade, traduzido, tá? Aquele inglês ali é porque eu vou explicar a vocês que eu trabalho com um material que ele é de origem, né? Vem do inglês esse material e ele é traduzido. E tem várias versões. Então, tem uma versão de algum tempo que está totalmente 100% corrigida e traduzida, e nós temos a última versão em que alguns documentos ainda tem parte em inglês por um erro de tradução. Mas como esse material que eu apresentei, ele é um material do professor, então eu apresentei só para vocês verem os tópicos, mas eu traduzo o que faltar e disponibilizo para vocês tranquilamente, vocês vão ter acesso a todo esse material. Fique tranquilo, não tenha pressa, tá? Depois que você tiver, você tem todo ele integral, tá? Vocês vão ter acesso a todo o meu material. Se quiser ler tudo na primeira semana de aula, você pode ler, tá? Só não vai poder fazer as avaliações que a gente vai fazer no nosso cronograma, de acordo com o que a gente vai fazer no nosso calendário. Mas, com relação a acesso, vocês fiquem à vontade, não tem limitação nenhuma, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, se não tivermos mais perguntas, como a gente já passou um pouquinho das 10 horas, então, dá mais um tempinho, caso vocês tenham mais alguma pergunta, e caso não tenha, a gente pode encerrar essa nossa conversa por hoje. Sim, Flávio. Então, como não temos mais perguntas, Eliomar, se você quiser encerrar a gravação. Ei, Carlos, tudo bem? Eu agradeço aí a presença do Jânio, sua aí, Carlos, do Flávio, os professores estiveram aqui presentes com a gente. Agradeço a presença de todos os alunos que mais uma vez estiveram aqui com a gente lá na live, né? Depois se destinaram aqui à sala do Meet. A presença de vocês está bem legal mesmo, a participação de vocês nesse projeto de recepção. A gente reforça o convite que o NTF fez aos alunos de estarem na live hoje às 14 horas. Eles vão estar falando das dúvidas, né, que surgiram, que eles receberam. Então, é um momento que foi destinado para o ensino superior, mas como as dúvidas são comuns aos alunos dos cursos técnicos, então eles estenderam o convite aqui aos alunos dos cursos técnicos. Então, aqueles que quiserem estar presentes na live às 14 horas estão convidados. O professor Flávio deve estar lá com a gente novamente, né, Flávio? Para aqueles que não forem para a live, então vai estar lá com a gente novamente. Então, aí a gente já deixa o convite também para o nosso próximo encontro da semana que vem, que vai ser na quarta-feira, às 9 horas, como de costume. O link, como sempre, enviado para o e-mail de cada um de vocês. Novamente, a gente agradece a presença e a gente fica
por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até dezembro. Até logo. Até mais. Até a Obrigado. próxima, pessoal. Valeu, professor. Valeu, professor. Valeu, professor.